Sejam todos bem-vindos. Nós estamos retomando nossas reflexões sobre céu e inferno na parte do Código Penal das Vidas Futuras. Porém, antes de entrar nos itens de hoje, a ideia é dar uma paradinha para fazer algumas reflexões. A palavra Código Penal, obviamente, vem do direito e foi aproveitado neste livro. Isso é coisa muito antiga. Talvez o mais antigo de todos seja o Código de Hammurabi, o tal do olho por olho, dente por dente, dentre outras coisas. Isso é uma questão humana, é uma questão de sociedade. É preciso um mínimo de organização para que a sociedade exista, para que não seja total caos e anarquia. E desde que o mundo é mundo, o ser humano vem tentando organizar isso de forma ainda não adequada, porém muito melhor do que já foi, até mesmo no tempo de Hammurabi. Mas esse é o Código Penal humano. Aqui nós deveríamos estar falando agora no Código Penal da vida futura, mas a reflexão é uma palavra melhor para isso. Será que se a gente tivesse dado um toque em Kardec, tal, em vez de Código Penal, escreve Código Educacional Divino. Faz muito mais sentido, à luz de toda a fundamentação das leis espiritualistas. Então, a ideia aqui é refletir, fazer um contraponto entre o Código Penal humano e o Código Educacional Divino, para depois entrarmos no Código Penal das Vidas Futuras, que seria, no meu entender, o Código Educacional Divino expressa muito melhor a ideia que foi posta na obra. Lei humana. A lei humana ela tenta manter a ordem na sociedade. A lei divina ela garante a evolução do espírito. Diferente, é muito mais abrangente. O Código Penal é humano. Ele castiga para se impor. O divino é educacional. Ele transforma pela educação moral. É um objetivo muito mais abrangente. O Código Penal humano age no exterior, impondo normas de conduta. O Código Educacional Divino, ele atua internamente, aprimorando a consciência humana. O Código Penal humano visa a ordem social imediata. É o agora e o aqui. Ele é imperfeito, ele é mutável e ele é limitado na nossa vida terrena, variando muito com o tempo. O Código Educacional Divino visa o aperfeiçoamento moral e espiritual do indivíduo, o sempre e o todo. Esse é perfeito, é imutável, e acompanha o ser em sua jornada evolutiva através de todas as existências. A lei humana pode falhar. Pode condenar um inocente, pode liberar um culpado, etc. A lei divina jamais falha. Ela assegura que toda ação, a causa primária, não a primária, a causa, gere uma reação, o efeito, que visa o aprendizado e a evolução moral do agente. Aprendizado e evolução moral. Tá? Diferente. Fazendo uma comparação mais ampla, item a item, com foco na natureza, a humana, são leis escritas, são hábitos, são criadas por seres humanos. A divina, são leis naturais, são imutáveis, são emanadas de Deus. Na origem, a origem do Código Penal humano é a sociedade, os legisladores e os sistemas jurídicos. A divina são os princípios cósmicos de causa e efeito, karma, na verdade, Deus de novo. O objetivo da humana é punir, deter o crime e proteger a ordem social material. O objetivo da divina é educar. Não é punir, é educar, corrigir e impulsionar o espírito à perfeição moral. O alcance da humana é limitado ao território onde se aplica, a uma nação, a um estado, uma sociedade e o tempo.
É o código que está valendo hoje. Tivemos outros, teremos mais outros no futuro. Já o divino, ele é universal, ele é eterno e é aplicado a todas as reencarnações. O foco da avaliação, a humana, ela avalia uma ação externa, um crime material cometido. Tem até uma questão aqui interessante que eu andei discutindo com algumas pessoas do ramo. E agora virou até assunto de baila, mas eu discuti em outro ambiente. O fato da pessoa pensar em cometer um crime não justifica a atuação da polícia, ela só pensou. Já Jesus deu a lição de que pelo pensamento se peca também. Mas vamos terminar aqui a avaliação, o foco da avaliação humana. Ela está focada na ação externa, no crime material e na pena física, que será o castigo, a punição para aquela ação. Já a divina, o foco é a intenção interna. Jesus tem trechos do Evangelho que ele mostra isso nitidamente. O pensamento, se peca até pelo pensamento. Bastou pensar naquilo que já está envolvido com aquilo. O sentimento que traz, que o pensamento acarreta. Quando pensamento e sentimentos se juntam, a coisa cresce. E a consequência moral que vem daí. O mecanismo da punição é o foco aqui desse capítulo, do que virá. No caso do Código Penal Humano, o mecanismo da punição é a pena imposta pelos juízes, que tem um tempo definido, que tem uma extensão, que pode ser prisão, que pode ser uma multa, pode ser uma tornozeleira eletrônica nos tempos modernos, etc. Já o divino é algo que nós exploramos pouco, até mesmo no Espiritismo, que é a questão de que o nosso juiz é a nossa consciência. Alguns casos aí de experiência de quase morte voltam dizendo isso. Não encontra um juiz lá para julgar, é a própria consciência que julga. E tem exemplos, sim, que dá para compreender isso, inclusive em Memória de um Suicida. O espírito julga a si mesmo, é a justiça da consciência. E ela é terrível. A dor da consciência, a dor consciencial para o desencarnado é muito mais intensa do que para o encarnado, que tem aí o filtro da matéria, que a gente sempre dá um jeitinho de, de apagar a consciência, de deixá-la em segundo plano. A pena a esse julgamento consciencial é sofrimento. É um sofrimento moral, muitas vezes. E a que decorre da necessidade que nós temos de reparar o erro cometido. A nossa consciência é que vai nos obrigar a consertar o mal feito e compensar as pessoas que foram prejudicadas. Quanto à duração, a humana ela é cumprida dentro do prazo de vida do condenado, conforme as condições de lei. A divina, não é tão fácil assim. Ela não tem prazo. Ela dura o tempo necessário para o aprendizado, para a pessoa entender que aquele procedimento estava errado, para a reparação total e para provarmos a nós mesmos que não somos mais capazes de fazermos cometer o mesmo erro, se tivermos expostos à mesma condição. E isso pode estender por várias encarnações. Quanto à perfeição, a lei humana é imperfeita, sujeita a erros, cheio de casos aí de erros, falta de prova, corrupção. A divina não, ela é perfeita. A gente pode não perceber na hora, mas ela é justa e infalível. E mais importante que, por não ser punitiva e sim educativa, ela sempre visa o bem e a evolução do ser. Então, ela está trabalhando a nosso favor, para a nossa felicidade futura, não apenas como corretivo ou como um processo de intimidação. Bom, e aí começaríamos no primeiro item do Código Penal das Vidas Futuras, que é o 22, que diz assim: conquanto infinita a diversidade de
me recuso a falar, pontinho, 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 algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos. Quanto infinita a diversidade de pontinho, 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 tá? Não importa. Por todas as reflexões, eu não consigo aceitar essa palavra aplicada para essas situações. Aí eu fui no original. Original em francês, da edição 1. A nossa especialista aí em idioma francês, por favor, lê para nós como é essa palavra em francês. Punition. Punition. Ora, é Punition. muito parecido. Aliás, por mais que a gente diga que não entende francês, se vocês compararem aí as duas frases, claro que essa tradução não está errada, está feita. É isso aí que está escrito. Aí, droga. Poxa, então Kardec disse isso mesmo? Bom, vamos resgatar um vídeo, um estudo de, sei lá, 1 ou 2 meses atrás, esse aqui. Não vou repassar esse vídeo, óbvio, né? Que questionava essa questão, mas aí foi mais do que isso, é um vídeo muito mais abrangente, são 40 minutos discutindo essas questões. Mas vou extrair dele o que nos interessa para agora. Esta palavra em francês tem vários significados. Pode ser sanção legal ou moral, pode ser um castigo disciplinar, pode ser uma questão de um corretivo escolar, vai ficar aí, vai escrever no quadro 100 vezes a mesma frase até aprender. Pode ser penal, pode ser uma metáfora, um sentido figurado, mas também pode ser quando você quer dizer que aquela coisa tem uma consequência inevitável, que essa consequência ela é sofrida. Não é uma coisa boa, ela é no mínimo desagradável. E isso é um dos significados desta palavra em francês até hoje. Na época de Kardec, talvez ela fosse de uso até mais intensivo. Não nos interessa isso, não nos interessa isso, não nos interessa isso, nem isso, nem isso. Interessa o que? É o amarelinho aí. Então vamos dissecar isso melhor. Essa palavra aí que a Beth falou, e que está sendo traduzida por punição, e parece correto, ela também pode dizer que é algo que traz uma consequência inevitável e sofrida. É um resultado doloroso, ou no mínimo desagradável, de alguma coisa que nós fizemos. Ela é pouco usada, mas ela é mesmo na França, mas ela existe em textos literários, morais ou reflexivos. Se nós tirarmos os vários aspectos aí da obra de Kardec, vamos tirar a parte científica, vamos tirar a parte religiosa, que alguns dizem até que não tem, ele é um texto reflexivo, moral, filosófico, literário. E Kardec era um pedagogo, ele era um letrado. Era bem razoável que ele aplicasse esta palavra com esse significado. Que, neste caso, está perfeito. Está perfeito com o que a gente entende da lei divina. Bola, isso aqui falhou. Treco, mas tem uma outra palavra? Nossa poliglota, por favor. Como é que é lá em francês? Châtiment. Châtiment. Que é traduzido como castigo. Punição e castigo. Tem uma pequena diferença entre os dois. E que também tem vários significados. Mas se a gente procurar e fuçar, nós vamos ver que ele pode ser usado no sentido figurativo de um sofrimento expiatório. Eu estou sendo castigado por uma coisa que eu fiz. Eu estou expiando, eu estou sofrendo uma consequência de algo ruim que eu fiz, uma consequência ruim. Uma dor ou provação, entendida como punição moral ou consequência de erros. Punição moral ou consequência de erros. Nestes dois significados aí, também está perfeito de acordo com aquelas nossas reflexões iniciais sobre o que seria o objetivo das leis divinas, do código educacional e não penal. Esse é o meu ponto aqui. Esse código não é penal, é educacional. E com esse adendo aí, esse termo é mais usado em textos escritos, não é usado
no diálogo, com esse significado. Mas quando você escreve, e uma coisa curiosa, esses pontos que vocês estão assistindo, primeiro eles são escritos. Quando depois eles são gravados, na hora da locução, eu sinto necessidade de mudar. Porque na hora de falar, não se fala como se escreve. E esse é o que está sendo dito aí. Então, literatura, filosofia, ensaios, discursos solenes usam esse termo com essa acepção, mas não no linguajar comum. Essas duas interpretações estariam bem se tivessem sido usadas na tradução. Só que fica até complicado de, na hora de traduzir uma palavra, ter que usar quase que uma frase para explicar ela. Para mostrar, para ser bem claro, para mostrar que o uso existe, mas ele é pequeno, está aí. Tanto um contra o outro, do lado esquerdo é o uso literal, e esse uso figurado, nós estamos aqui meio que propondo como tendo sido a intenção de Kardec. Isso é que ele queria dizer, é em menor extensão, porém existe em obras como a dele. Então, para mim, pessoalmente, eu estou resolvido. Eu entendo que quando ele escreve isso, o que ele quer dizer é o seguinte: consequências negativas.